A nossa história com a Alcance, na verdade, não começa na Alcance Curitiba. Ela começa em Alcance Maringá. Nós temos uma história, uma trajetória de fé muito parecida. Nós nascemos num lar cristão, crescemos, nos casamos. Éramos ambos filhos de pastores e na época éramos ovelhas do meu pai, numa igreja. Meu pai era pastor dessa igreja há 45 anos, dessa denominação. E um certo dia meu pai ouviu uma mensagem do pastor Luciano, na época era um CD. E ele sentiu ali uma direção de Deus, um comando de Deus de que tinha algo a mais para ele viver. E na história dele, eu sei que aconteceu, ele teve acesso ao pastor Luciano e a Alcance Maringá iniciou em dezembro de 2009. Mas iniciou na casa do meu pai, com os meus irmãos, nós, os nossos filhos. E iniciamos em 2009, quando foi em 2011, os pastores que nos acompanhavam, que eram tanto o Luciano quanto o Marciano e suas esposas, estiveram lá juntamente com o pastor Francisco e nos ordenaram pastores. Então éramos pastores em Maringá desde dezembro de 2011. E ministério plural, mas absolutamente familiar, era o meu irmão, meu pai e nós. E no decorrer da caminhada, tudo bem, tudo ótimo, a igreja crescendo, mas um testemunho interior muito forte de que éramos para sair, o Senhor estaria nos transicionando, nos movimentando, e aquilo foi crescendo. Não foi fácil, foi muito difícil, porque era a nossa cidade, a nossa vida, a nossa igreja, a nossa família, mas aquilo crescia cada vez mais. E quando nós precisamos fazer a transição que nos trouxe para Curitiba, isso foi uma decisão muito difícil, especialmente para mim, porque aquilo que eu não via, até rejeitava por um tempo, se tornou uma convicção de propósito, de chamado muito forte mesmo. Falei, olha, eu realmente tenho um chamado do Senhor para a minha vida nessa área, né? Eu realmente, há uma graça do Senhor, o Senhor nos vocacionou para isso. E quando nós saímos de Maringá, nós precisamos abrir mão disso, abrir mão desse lugar, desse título, por assim dizer, para vir para cá. E quando nós chegamos aqui, algo foi dito para nós, olha, nós os conhecemos, mas a igreja não. Nós sabemos quem são vocês e sabemos o que Deus tem na vida de vocês, mas a igreja não. Então o que nós temos para dizer para vocês é o seguinte, se vocês reproduzirem aqui, as pessoas que nós vimos vocês reproduzirem lá em Maringá, talvez haja um lugar para vocês aqui. E aí nós iniciamos esse processo, não buscando o título, não buscando a ordenação, mas servindo. E o nosso coração foi, vamos servir. E passamos a servir em todos os ministérios que eram possíveis de serem servidos. Nós, aonde tinha uma oportunidade, nós tínhamos a alegria de servir. E até que quando chegou o momento, né, o pastor Francisco foi uma pessoa muito importante nessa nossa trajetória aqui, muito importante. Nós devemos muito aos conselhos, a maneira como ele conduziu toda essa situação. E algo que traz muita alegria para o nosso coração é que, como nós já havíamos sido ordenados lá em Maringá, o dia em que nós fomos estabelecidos aqui foi chamado de reconhecimento pastoral. Isso para nós é algo que a gente guarda com muito carinho no nosso coração, porque nós fomos reconhecidos. Foi visto algo em nós, foi reconhecido. Vocês são pastores de ovelhas, vocês têm um rebanho, o rebanho os reconhece, então nós vamos simplesmente reconhecê-los. E isso a gente guarda com muito carinho no nosso coração. No caminho, vindo para cá, eu me lembro de conversar, olhar para a Heloísa, ela olhar para mim e nós falamos assim, o que é que nós vamos fazer em Curitiba? Uma igreja tão grande, nós admiramos todo aquele presbitério, aquela igreja é um modelo, uma referência, o que é que nós temos para somar naquele lugar? E eu lembro que quando nós chegamos aqui, nós dissemos assim, olha, acho que o que nós vamos fazer é ser igreja juntos. Nós temos uma história de igreja de muitos anos e sempre assim, né, ali vendo os bastidores, nossas famílias, os pais pastores, depois nós pastores. Então, esse processo ao qual nós nos submetemos e que nos foi oferecido, nós agradecemos profundamente. Essa coisa de, olha, sentem no banco, vocês são
irmãos queridos, não têm cargo, não têm título, não têm reconhecimento, vocês estão aqui para ser mais um na igreja e para servir. Isso foi muito especial. E aí toda essa construção de servindo, sendo membro de uma célula, nós tivemos o privilégio, depois de muitos anos, de sermos pastoreados. Minha esposa estava precisando disso, foi tão bom. Tivemos uma célula que cuidou de nós, servimos em ministérios e começamos a conhecer a igreja. E hoje nós olhamos e reconhecemos as pessoas, o nome, e olhamos para essa trajetória e nós nos sentimos muito parte daquilo que está sendo construído e nós agradecemos esse processo que nós precisamos nos submeter. Fez muito bem para nós. Essa igreja viva, não tem como pensar nessa igreja do futuro sem olhar para a minha pequena igreja, olhar para a vida dos meus filhos e a perspectiva que eu vejo para a vida deles dentro dessa casa. O movimento dessa casa, a forma como os ministérios são desenvolvidos e a visão que essa igreja tem. A minha alegria e a minha perspectiva de futuro, ministerialmente, é olhar para a vida dos meus filhos e da minha família e ver a possibilidade de crescimento que existe para todos nós dentro dessa casa. Pois é, quando eu penso em futuro, eu penso em continuar dizendo ao Senhor, eis-me aqui. Essa tem sido a nossa história até aqui. Que a gente jamais perca esse coração, esse desejo, essa alegria de poder dizer ao Senhor, Senhor, eis-me aqui. Nós sabemos que a igreja tem sonhos, projetos, promessas, coisas maravilhosas que o Senhor vai fazer nessa casa, através dessa casa. Meu desejo é oferecer sempre ao Senhor um sincero, um profundo. Eis-nos aqui, Senhor. Usa as nossas vidas para aquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus.